Então vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2, e depois do 10 em diante, que diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Vamos lá para o 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Jesus disse: Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor juntamente com a sua igreja, com o seu rebanho. Senhor, eu rogo a Ti, meu Deus, que essa palavra venha entrar dentro dos nossos corações, venha ser fixada dentro dos nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. E sabemos, meu Deus, que a nossa função é lançar a semente, pregar a Tua palavra, mas entendemos que o agir, o trabalhar vem do Teu Espírito Santo. Então nós intercedemos a Ti, ó Espírito Santo, que vidas venham ser tocadas por Ti e transformadas pelo poder que há em Ti. Assim nós rogamos, Senhor, e Te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em muitas informações. Tanto é que quando eu mergulhei nessa passagem, a minha cabeça ela quase explodiu. Ela foi a 1 milhão por hora. Mas analisando a vida de Cristo, analisando o caminhar de Cristo por essa terra, e Jesus Cristo é o nosso modelo a ser copiado e ser imitado aqui por esta terra, dentro das atitudes de Jesus, o que a gente mais observa que Jesus fazia era confrontar a religiosidade, confrontar a tradição judaica, porque era um povo que vivia de aparência, um povo que vivia preocupado com o externo e não preocupado com o que realmente era importante, que era o seu coração. E Jesus então, ele vivia confrontando os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da época. Tanto é que se a gente pegar uns versículos anteriores, Jesus mesmo diz: Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque era um povo que se preocupava com o externo, se preocupava com a aparência, um povo que se preocupava com o que os outros iriam pensar e não se preocupava com o que realmente era importante, que era o quê? A mudança de coração, a mudança de vida. Então eles se preocupavam com aquilo que eles iam demonstrar exteriormente. Então Jesus, ele confrontava constantemente os religiosos da época. Então Jesus, ele chama a multidão, conforme nós lemos no texto, para quebrar esses tabus e trazer o povo à reflexão. Então as atitudes dos escribas e dos fariseus, quando Jesus confrontava, ele trazia o povo a examinar as atitudes que eles estavam tendo naquela época e refletir sobre a conduta, até mesmo dos líderes religiosos. Então Jesus, ele vivia nesse embate com essas pessoas que viviam essa religiosidade. O que é a religiosidade? É justamente isso. É uma vida sem profundidade, é uma vida pautada em aparências, onde eu demonstro coisas que eu não sou, onde eu ajo e faço coisas da qual realmente lá no meu coração não é verdadeira.
E assim os escribas, eles viviam essa vida de aparência. E Jesus chama a multidão e faz o pessoal entender a lógica da religião. E ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Isso sim torna impuro. E ele estava ensinando que a verdadeira impureza não é externa, não é algo da capa, é algo de dentro, algo que vem de dentro e é externado para fora. Então Jesus, ele traz para aquelas pessoas, inclusive para nós hoje, que o problema do homem não está no que ele faz apenas por fora, mas o que ele carrega por dentro. E às vezes nós nos preocupamos com aquilo que está por fora e não nos analisamos aquilo que está aqui dentro. O Mauro mesmo trouxe uma linda reflexão sobre as intenções do coração, que agora cabe a nós analisarmos as condutas, aquilo que a gente faz, o porquê que eu contribuo, o porquê que eu faço, o porquê que eu estou aqui, qual a motivação que me leva a estar aqui. Então o homem, ele deve analisar o que vem de dentro para fora. É isso que demonstra e é isso que contamina, e é dali que sai o pecado. Não o que entra, mas o que sai, porque o que sai, sai do coração. Irmãos, então, com base nesse texto, conseguimos extrair 3 valores importantes que Jesus revela através desse texto. E eu quero compartilhar com a igreja esses 3 valores, esses três tópicos assim que Jesus revela através desse texto, que serve para as nossas vidas e que nós devemos analisar profundamente as Escrituras. Olha lá, versículo 10 e 11, olha o que diz. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é o que sai de sua boca, isso o torna impuro. A verdadeira impureza não vem de fora, mas vem de dentro. Esse é o primeiro valor que o Senhor revela dentro do texto sagrado que nós lemos aqui. Jesus chama o povo e diz, ouçam e entendam. A maior dificuldade da igreja de Cristo hoje é o ouvir e entender. Analisar o que está sendo dito, analisar o que o Senhor fala através das Escrituras, mas não. Preferem viver uma vida superficial, ouvem. Muitos de nós, quantos de nós aqui, a gente já conversou várias vezes, nossa, como eu não entendi as Sagradas Escrituras como ela era. Por quê? Porque nós costumávamos ouvir, mas não entender. Então quando Jesus chama a multidão, diz assim, ouçam e entendam. Então além de ouvir, é muito importante a gente refletir o que está sendo dito através das Escrituras, meu irmão. Para justamente a gente sair de uma vida de religiosidade rasa e viver uma vida de profundidade, uma vida profunda com o nosso Deus. E dentro do versículo 10 e 11 ele chama o povo e diz, olha, percebam que a religião exterior não purifica ninguém, o que contamina não é o alimento que entra, mas as palavras e atitudes que saem, porque elas revelam o que está dentro do coração. Quando Jesus chama a multidão e expõe isso, é isso que ele está dizendo. O que está contaminando o povo não é o que está entrando, mas o que está saindo, porque está saindo lá do coração. Então, irmãos, é o nosso dever analisar e analisar as nossas vidas diante das Escrituras, para a gente perceber como que está. Às vezes a gente está numa religiosidade superficial, julgando, condenando, e a nossa vida está numa superficialidade, uma vida rasa, sem profundidade. E o mais incrível que muitas pessoas vivem uma vida tão rasa, irmãos, que por viver essa vida tão rasa, tão fraca, tão desnutrida espiritualmente, que qualquer situação que acontece é sempre culpa de terceiros e não culpa dela que vive uma vida superficial. Joga a culpa em terceiros por ter uma vida rasa, joga a culpa em terceiros, joga a culpa no louvor, joga a culpa no pastor, joga a culpa nos jovens, joga a culpa nisso, culpa naquilo, mas nunca analisa a sua vida para ver quem realmente está vivendo uma vida superficial. Sempre é terceiros. Vive uma religiosidade barata, não vive uma vida de profundidade, onde entrega o coração e deixa o coração ser moldado. Meus irmãos, eu sei que é uma palavra difícil, mas é a realidade. Pessoas que se deixam levar por ventos, vivem balançando sem profundidade nenhuma, numa religiosidade falsa e barata, onde, nossa, igual os fariseus, meu Deus,
Eles comeram, vocês feriram a tradição porque eles comeram sem lavar as mãos. Olha a religiosidade, irmãos. Eles preocupados porque não lavaram as mãos. Eles preocupados porque os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. E Jesus dá uma lição tremenda que não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai, é da sua natureza não transformada. Uma vida não regenerada, com aquele coração corruptível ainda, cheio de maldade e malícia. E Jesus traz isso à tona. E muitos vivem num campo de batalha achando que culpa é de terceiros. Vive uma vida superficial, não vive uma vida de transformação em Cristo Jesus, e a culpa é sempre de terceiros. Qualquer ventinho esmurece na fé, qualquer situação se abala, qualquer coisa é culpa de outro, é culpa daquele, é culpa daquele. Não, e nunca analisa a sua própria vida diante do Senhor e faz um autoexame. E sendo que a maior luta, a nossa maior batalha é contra nós mesmos, é contra a nossa natureza, é contra a nossa natureza caída, e muitas vezes a gente atribuímos a terceiros. E não pode, é responsabilidade nossa, da igreja de Cristo. Olha o que diz esse versículo aqui. Olha o que Jesus fala. Mateus 11, 16 e 19. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua, o próprio Jesus falando, tá? Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Sabe o que ele está dizendo? Para uma igreja que vive uma vida superficial, uma igreja que só olha ao externo. Uma igreja que se preocupa com status, se preocupa com posição e não se preocupa com o seu coração. Claro que sim, uma vida transformada, claro que ela acompanha frutos externos, sem sombra de dúvida, mas para que venha externar algo de Deus, primeiramente a gente tem que se preocupar com aquilo que está dentro do nosso coração, para que venha refletir para fora. Mas tem pessoas que vivem o oposto, tem pessoas que querem viver uma vida de aparência, e está tudo errado, casas bagunçadas, casamento desalinhado, totalmente vivendo uma vida transtornada, uma vida bagunçada, e não reconhece que está vivendo uma falsa religiosidade, a qual Jesus combateu viamente, fortemente, não somente Jesus, mas os seus discípulos também. Vida rasa, meu irmão, vida de religiosidade, vida de aparência vai te conduzir só para um lugar, para o fracasso, meu irmão, para um fracasso, minha irmã. Vida de profundidade é uma vida de transformação, é uma vida onde o Senhor pega o nosso coração pecaminoso e transforma. E nós temos que parar de muitas vezes culpar ambiente, culpar pessoas, circunstância, pelos nossos próprios pecados. E Jesus aqui, ele mesmo revela que o problema não estava externo ou em terceiros, o problema está no coração, que é onde é o verdadeiro campo de batalha. E muitas das vezes não é nem no mundo aí afora, lá no nosso trabalho ou no nosso dia a dia, o problema não é lá, o problema é aqui. O problema não é só influências lá, o problema é aqui, é dentro do coração. Pessoas que se deixam ser levadas, não é apenas por influência, porque influência vai existir em qualquer lugar, meu irmão. Pessoas depravadas, longe de Deus, vai existir em qualquer lugar. Mas aquelas pessoas lá fora, se elas me influenciam, é porque eu estou com um problema aqui dentro. É porque o meu coração está revelando que eu estou corrompido, estou na carnalidade e estou vivendo uma vida rasa. Então como que pode eu ser influenciado por algo externo, sendo que eu vou viver uma vida lá fora, vou ser luz do mundo e sal da terra, e me deixo ser influenciado por coisas externas? Que vida de profundidade é essa? Então nós vamos se enfiar tudo dentro da igreja, fechar as portas e viver uma vida isolada aqui? Ou nós vamos ser luz do mundo e sal da terra lá fora? Então o Senhor lhe traz essa reflexão para os religiosos da época. Não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai daqui é o que revela o que está aqui dentro. Não são terceiros, é eu e você. Olha para a pessoa do seu lado e diz: o problema é eu e você, meu irmão. Para de culpar terceiros. Ah, porque o fulano que influenciou, tudo bem, mas você que foi o problema. O seu coração que está aí, revelando o pecado que está dentro de você. Aí sempre é terceiros. Sempre é terceiros.
Aí ouve a palavra, toma um enquadro da palavra de Deus, aí fica bicudo ou bicuda, porque não aceita ouvir a palavra de Deus. É assim que os religiosos eram na época. Jesus ia lá e dava uma cutucada, o povo gemia. E olha o segundo aqui. Amém. Glória a Deus. Olha o segundo. A segunda verdade que Jesus revela através desse texto. A falsa religião ofende-se com a verdade. Abre lá, ó, versículo 12 ao 14, vamos ler. Versículo 12 ao 14. Que diz assim: então, Jesus já deu aquele enquadro nos religiosos, Anderson, igual você fez comigo sexta-feira. Assim, deu um enquadro assim, já jogou no chão, amassou e deixou os caras tudo roxo. Aí ele diz o texto lá no 12 assim: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Eles perguntando. E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão num buraco. Olha essa verdade que o Senhor revela através das Escrituras. A religiosidade se ofende com a verdade. Quando um religioso ele é confrontado pelas Escrituras, ele fica ofendido. Ela fica ofendida. Por quê? Porque foi confrontada pela palavra. E isso traz o quê? Traz um rebuliço. E era o que os religiosos da época viviam louco com Jesus. Amavam a Deus, diziam que amavam a Deus, mas nem sequer reconheceram o Filho de Deus ali. E por conta do quê? Por conta da sua falsa religiosidade. Aí os discípulos dizem: Senhor, olha, os fariseus ficaram ofendidos com os que ouviram. E Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixe-nos, são guias cegos. O que isso significa, meu irmão? Olha que pesado isso. Significa que nem todos que estão aqui são plantas plantadas pelo Senhor, e essa é a triste realidade. É verdade, irmãos. Tem gente que está aqui por estar. Tem gente que está aqui que rogo a Deus, oro a Deus que sejam transformados, que isso não cabe a mim, não cabe a ninguém julgar. Mas é o que a palavra está dizendo, que nem todos que caminham com a gente Essa é a verdade. E quem cabe dizer isso? Eu e você, analisando as nossas vidas de acordo com as Escrituras Sagradas. É o que Jesus está dizendo. Deixa eles. São guias cegos. Se um cego guia outro, ambos vão cair o quê? Num buraco. Então deixa um guiar o outro. Deixa um religioso andar com o outro para ver até onde vai dar. Olha só, irmão, que profundidade que essa falsa religiosidade se ofende. E a verdade, meus irmãos, ele ofende quem vive uma vida de aparência. Quem vive uma vida superficial. Mas aquele que nasceu de Deus fica alegre e feliz quando a palavra o confronta, quando a palavra esmaga, quando ele é corrigido pela palavra, quando o Senhor através da Escritura diz: muda de vida, porque se você continuar assim, você vai para o buraco. Se você continuar assim, você vai cair no abismo. Muda suas atitudes, muda o seu coração em mim. Quando o Senhor diz, quando o Senhor confronta, o verdadeiro Filho de Deus, ele se alegra no Senhor por ele estar ali exortando e corrigindo através das Escrituras. Mas o religioso não, o religioso torce o nariz, irmão. Quando o religioso ele é confrontado, ele torce o nariz. E é o que o Senhor, é a verdade que o Senhor está revelando através do versículo 12 e 14. Que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas quem que vai arrancar? O próprio Senhor. Então mantenha-se calmo, meu irmão. Se você está andando com alguém que você vê assim, essa plantinha aí está esquisita. Mas isso não cabe a nós, tá? Isso não cabe a nós, isso é o Senhor. O plantio é do Senhor, Ele que cuida, amém? Então, meus irmãos, a religião que não transforma é apenas um disfarce piedoso para o orgulho humano. E a pessoa que não se dobra, não se deixa ser corrigida, é pessoa orgulhosa, irmãos. Pessoas que não se humilham diante de Deus. Pessoas que não se humilham diante de um confronto a qual o Senhor está ali, mostrando para ela a verdade através da Escritura, e ela não se dobra. Ela permanece orgulhosa por conta da religiosidade e procura se estabelecer a sua própria justiça. Olha o que diz esse texto aqui. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, olha só que tremendo isso aqui. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 3. Olha o que ele roga aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos.
Porque não eram, né? É o que o texto está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no entendimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. E que justiça de Deus é essa? O próprio Cristo. O religioso, ele vive uma vida superficial, ele não se submete à justiça de Deus, ele não se submete ao senhorio de Cristo, ele não se submete às sagradas escrituras, e o mais incrível, tem zelo. Olha, tem respeito, tem reverência, mas não é salvo. Incrível isso, né? É o que o texto está dizendo. Olha, a minha oração é que eles sejam salvos. Por quê? Porque eu posso testemunhar que tem zelo, mas é um zelo sem... E quando Jesus chama o povo para conversar, o que ele diz? Ouçam e entendam. Não basta só ouvir, meu irmão. Está na hora da gente parar com uma religiosidade superficial e nós nos aprofundarmos em conhecer o Senhor através das Escrituras, deixar o Senhor moldar as nossas vidas, deixar o Senhor conduzir, deixar o Senhor transformar os nossos corações, mas que nós possamos o quê? Se submeter à justiça de Deus. E que justiça é essa? Aos mandamentos do Filho, à direção do Filho, que é Cristo Jesus, deixar Ele governar as nossas vidas, meu irmão. Enquanto eu e você permanecer com essa religiosidade, com esse nariz em pé, não se dobrando diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai viver batendo cabeça. Você vai viver quebrando a cara. Eu e você vamos viver uma vida longe de Deus, por conta da religiosidade. Olha que legal, e com zelo, com reverência. Mas uma reverência sem raso, sem profundidade. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que nós temos que viver uma vida de profundidade, de submissão ao Senhor, não uma vida superficial. E olha que incrível, aí nós como igreja, julgamos muitas vezes quem está lá no mundão, perdido, né, atribulado, e queremos o quê? Não, eu não vou lá porque o fulano de tal é do mundo, eu não vou numa festa de família porque... Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, 9. Já disse por cartas que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Top. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Cara, a gente chegou num nível de religiosidade tão superficial que às vezes a gente deixa de participar de festa de família porque tem ímpio. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, não. Vocês têm que ir lá viver, até porque se vocês não querem viver no meio de pessoas imorais, bota a asa nas costas e voa, porque por onde a gente olha tem imoral. Por onde a gente olha tem ladrão, por onde a gente olha tem pessoas caídas no pecado, dominadas pelo pecado. Então se for assim, a gente tem que jogar uma asa nas costas e não é isso. Isso é religiosidade barata. Se a Bíblia chamou a gente para viver uma vida de profundidade, nós temos que transparecer isso aqui da porta para fora, não aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser luz do mundo e sal da terra. Aqui dentro é uma maravilha, irmãos. Mas não, aí por religiosidade, aí sabe aquele teu familiar olha para você, olha para mim e diz assim, nossa, esse cara, se ele já nem vem mais aqui, por quê? Porque ele se converteu, está com Cristo, agora ele não vem mais em festa de família. Não é isso. Muito pelo contrário, é lá que você tem que estar, meu irmão. É lá que você tem que mostrar que você é um cristão, um servo do Senhor. Com todo o carinho, Jesus ele não se isolou, ele foi lá e foi ser luz do mundo, ele trouxe salvação. E através da nossa vida nós temos que demonstrar isso em atitude, mas primeiro, pela transformação interna, não algo externado e raso, superficial, meu irmão. E olha o que o texto diz. Vocês precisariam de sair desse mundo, mas agora estou escrevendo, olha só, olha isso aqui é legal. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Aqui está falando de outros crentes. Ele não está falando para nós se esconder das pessoas que estão lá no mundo, lá fora, perdida e caída. Muito pelo contrário, é lá que nós temos que manifestar o amor de Deus.
Agora ele continua no texto dizendo que nós não devemos nos associar com pessoas que se dizem irmãos, mas vivem uma vida presa no pecado, vivem uma vida de prática de pecado, não vivem uma transformação verdadeira, vivem um falso cristianismo, um falso evangelho, e não vivem uma vida de profundidade. É esses que nós devemos evitar, irmãos. Aí nós queremos nos trancar em 4 paredes e manifestar a luz, manifestar o reino. Não, irmãos, nós estamos com as nossas convicções totalmente equivocadas. Amém ou não amém? Tá difícil, né? E essa verdade ofende quem vive de aparência, mas aquele que nasceu de Deus se alegra quando a luz revela o seu coração, porque sabe que Deus está limpando. Talvez isso aqui esteja doendo em você, assim como doeu em mim também. Mas sabe o que é isso? É o Senhor limpando. É o Senhor trazendo à tona. Quando o Senhor traz à tona, quando o Senhor revela através da luz que é a Sagrada Escritura, traz à tona aquilo que está dentro do nosso coração, meu irmão. É sinal que Ele está limpando e regenerando a nossa vida. Irmãos, eu não estou falando de uma vida perfeita, irmão, mas eu estou falando de uma vida que vive a regeneração, a transformação, de glória em glória, o Senhor manifestando o seu poder sobre nossas vidas, e cada vez mais no dia a dia, congregando com os irmãos em oração, buscando essa transformação em Cristo Jesus, buscando oração, buscando viver uma vida de retidão, não uma religiosidade superficial e barata, mas uma vida de profundidade, onde a gente vai sendo transformado, onde a gente vai ser confrontado, onde o Senhor vai nos moldar, onde o Senhor vai nos apertar, onde nós vamos sair daqui chorando, porque a palavra moeu o nosso coração, revelou aquilo que estava no oculto, lá no secreto. A palavra vem, expõe para fora, e a gente sai daqui chorando, mas transformado, sem aquela coisa rasa, mas aquela coisa profunda que faz a gente refletir. Já no momento que encerra o culto, a gente já sai para casa pensando: eu preciso mudar a minha vida. Isso é viver uma vida de profundidade. E o terceiro, que o Senhor revela, a terceira verdade que o Senhor revela através desse texto. Versículo 15 ao 20, que diz assim: então Pedro pediu-lhe, deixa eu tomar aqui. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Jesus disse: será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus perguntou. Não percebem? O que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus lista ali, meus irmãos, o que realmente contamina, o que sai do coração. O coração do homem é a fonte do pecado. Por fora, meus irmãos, a gente pode parecer a pessoa mais piedosa, a mais caridosa, o que topa todas as paradas, o ombro amigo, mas aqui dentro as intenções, as motivações, essa sim, essa revela o que está lá, qual Jesus fala. Os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, tudo isso está abrigado aqui. E o coração do homem é a fonte de tudo isso. E precisamos pedir, meus irmãos, que o Senhor transforme as nossas vidas. A gente pode viver uma vida de caridade, mas se a gente tem isso dentro dos nossos corações, a gente pode ser zeloso. A gente pode entrar por aquela porta ali e ter um zelo extraordinário, mas se a gente está com o coração, a ociosidade, uma vida de superficialidade, uma vida de ilusão, uma vida de engano. E até onde isso vale a pena, viver essa vida de engano? Uma vida sem transformação, onde a gente continua do mesmo jeito?
Só que isso cabe a cada um de nós analisarmos. A palavra ela é pregada aqui neste lugar e com muita coerência e com muito respeito e reverência por todos os outros colegas, pelos nossos líderes, pelos outros pastores também, sempre pregada com coerência. Mas se nós não analisarmos a nossa vida, o nosso coração e nós não refletirmos, a gente vai estar aqui de domingo a domingo enchendo cadeira e a nossa vida continuar da mesma forma. Olha o que diz esse texto aqui. Mateus 23, 27 ao 28, versículo 27 ao 28, capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha que loucura. Por fora, lindo, linda. Nossa, que caridosa, que caridoso. Meu Deus do céu, que reverência. Meu Deus, que coisa mais linda. Família propaganda de margarina, não é verdade? Nossa, cafezinho da manhã, todo mundo reunido. E o coração uma porcaria. Cheio de maldade, malícia, engano. Se alimenta de tudo que é tranqueira. Aí vem no culto, com zelo, temor, levanta a mão, glória a Deus, aleluia, e sai de novo da porta para fora e vive tudo errado novamente. Até quando? Até quando nós vamos viver uma vida rasa? Até quando nós vamos viver isso aqui que o Senhor combateu com tanta força, e não somente o Senhor, mas os discípulos também, combateram essa falsa religiosidade, onde as pessoas vivem uma vida de aparência. Olha o que diz Romanos capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem justiça. Aí o Mauro falou uma coisa que eu achei muito legal, sabe por quê? Porque o tempo da graça, ela dá esse conforto, né? A gente está vivendo o tempo da graça. Para que mais eu que gostar da doutrina da graça? Eu amo a doutrina da graça. Mas sabe qual é o perigo da graça? É justamente isso que o Mauro falou, dá aquela sensação de conforto. Aí o cara vai lá, vive uma vida toda errada, uma vida longe de Deus, e nada acontece. Vem para o culto, chora, levanta a mão com zelo, glória a Deus, aleluia. Vai para segunda-feira de novo, tudo errado de novo. Opa, não aconteceu nada, o raio não caiu do céu e não me consumiu. Minha saúde está ok. Olha, a mão do Senhor não pesou contra mim, Léo. Está tudo certo. Aí vai lá, segunda, terça, quarta, quinta, uma vida depravada, longe de Deus e mergulhada no pecado. Chega domingo, vem de novo. Glória, concede. Aí sai do culto, chega segunda-feira. Opa, não fui atropelado. O avião não caiu. E a graça vai dando essa sensação de que nada vai acontecer, que está tudo certo. Mas olha o que o apóstolo Paulo acabou de relatar. Continua. Vai acumulando ira. Olha aqui. Contudo, por causa da sua teimosia, porque um religioso ele é teimoso, e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus. Porque se existe a doutrina da graça, existe a doutrina da ira. E vamos seguir assim, acumulando ira, até o dia que nós chegar diante do trono. E o Senhor dizer assim, agora chegou o dia. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, meu Deus, nós orávamos em teu nome, nós fazíamos em teu nome, não te conheço. Por quê? Porque era um zeloso, um religioso, mas não tinha uma vida com o coração entregue nas mãos do Senhor. Aí vai chegar, vai acumulando ira, vai acumulando, até que chegar um dia que vai ter um acerto de contas. Cuidado com essa vida que você está levando, meu irmão e minha irmã. Cuidado com essa sensação de que nada está acontecendo. Tá sim. É porque nós estamos no tempo da graça. No tempo da lei, quando se pecava, descia um raio do céu, morria instantaneamente. Mas agora não, Jesus veio.
para redimir os que estão em Cristo Jesus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, os que nasceram por meio de Cristo Jesus, livres da condenação eterna. Jesus veio, estamos nesse tempo, mas vai chegar o dia do acerto, vai chegar o dia do prestar de contas, vai chegar o dia em que nós vamos estar diante do Senhor olho a olho. Vai chegar esse dia, seja o Senhor vindo, ou seja nós morrendo, porque tem gente que acha que vai viver para semente, que não corre o risco de morrer amanhã, saindo daqui, bater as botas e morrer, e vive uma vida toda errada, e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, porque isso é uma vida superficial, não é uma vida de profundidade. E vida de profundidade é uma vida que se entrega ao Senhor. É um coração que não é teimoso, um coração que se dobra. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do quê? Das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou às impurezas sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Eu não vou nem continuar o texto, porque olha só o que diz aqui. Olha o que está no coração do homem, olha só. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Cheios do quê? Maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Olha só que incrível isso. Não somente continuam a praticar, mas também aprovam quem pratica. Olha quantos crentes que aprova, que vê a imoralidade, vê a coisa acontecendo e aprova ainda, bate palma e dá risada. Olha que legal isso. Isso tudo aqui, meus irmãos, nós vamos chegar diante de Deus. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, seja na nossa morte, seja na vinda do Senhor. E se nós temos a doutrina da graça, nós temos a doutrina da ira. E esse dia vai chegar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. A boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é que hoje nós temos a oportunidade de entregar o nosso coração ao Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de estar aqui neste domingo e falar: Senhor, realmente o meu coração está longe de Ti. Eu tenho Te honrado com os meus lábios, mas o meu coração está longe de Ti. Eu tenho vivido uma vida de superficialidade, mas eu quero viver uma vida de profundidade. Eu quero viver uma vida profunda, uma vida de transformação, onde eu sento na mesa com a minha família, as coisas fluem porque a Tua presença está lá. Oh, meu Deus do céu! Lá onde a gente trabalha, que você possa viver o Evangelho do Senhor, resplandecer a luz, a transformação que o Senhor quer fazer na sua e na minha vida, meu irmão, você crê nisso? A oportunidade que nós temos, o Senhor quer fazer aquilo que Ele diz em Ezequiel: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. O Senhor quer tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, colocar o Espírito dEle dentro de nós, para que nós possamos andar segundo os seus decretos. É isso que o Senhor quer fazer. Se coloca em pé.